E, doutor Marcos, então vamos falar exatamente sobre o que é a tromboembolia na gravidez, né? O que é tromboembolia? Bom, tromboembolia, a tromboembolia ela acontece quando existe a formação de um trombo, que é um coágulo, em alguma parte do corpo, e na grávida, geralmente nos membros inferiores, nas pernas, e esse trombo migra para o pulmão. Chegando no pulmão. Chegando no pulmão, ele causa obstrução pulmonar, dificuldade do fluxo aéreo do ar circular e dificuldade do sangue circular na circulação do pulmão com o coração. Então, a tromboembolia, na verdade, é um evento grave, é um evento de risco de vida, e que a grávida, não só a grávida, existe assim, grupos de pessoas que têm maior risco de tromboembolia. A gente pode citar a grávida, a gente pode citar o idoso, que é muito convalescente, que não anda muito. A gente pode citar o indivíduo que submete-se a uma cirurgia prolongada, geralmente fratura de colo de fêmur é um exemplo de risco de tromboembolia. As grandes cirurgias, as cirurgias que exigem grandes imobilizações, longo tempo parado, sem se mexer, essas cirurgias fazem com que você se tenha o sangue circulando de forma muito lenta. E nessa lentidão de circular, ele forma pequenos coágulos que podem migrar para o pulmão, para a grande circulação, e assim causar o fenômeno de tromboembolismo. Tem alguma relação, porque a gente ouve o nome tromboembolia, a gente lembra de trombose. Tem alguma relação? Tem alguma relação, porque a trombose também é uma forma de trombo, é a formação de um trombo. A gente chama de tromboembolia quando exatamente ela envolve a região do pulmão, quer dizer, os trombos migram para o pulmão, causando na forma de êmbolos, e vão causar obstruções na circulação que envolve pulmão e coração. Dá para fazer algum exame antes da gravidez, por exemplo, para detectar se essa mulher é mais propensa ou não a ter essa tromboembolia? Mais ou menos, não é rotina isso. A grávida ela é de risco, por quê? Porque ela é um indivíduo que tem grandes quantidades de líquido circulando, né? A presença do útero gravídico, cheio, enorme, comprime os vasos que trazem o sangue em direção ao coração. Então ela represa o fluxo de sangue muito nas pernas, nos membros inferiores. Isso é um fator. O outro fator é que a grávida tem muito estrógeno, que é um hormônio feminino. Então, tanto por ter muito estrógeno, que é um hormônio que aumenta o risco de tromboembolismo, como por ter estase venosa, estase sanguínea, quer dizer, o sangue não circula muito rapidamente, a grávida passa a ser um dos indivíduos, um dos grupos de risco para tromboembolismo. E como é que a mulher descobre se ela, durante o período da gravidez, ela está passando por esse tipo de problema? Geralmente, em algumas situações, ela poderá ter tromboses de membros inferiores, né, a formação de lesões em membros inferiores acompanhadas de falta de ar, é a falta de ar súbita que aparece na grávida. Só que confunde muito porque a grande maioria das grávidas tem falta de ar, né? A falta de ar, a dispneia. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai ficando sem fôlego. Então, é um sintoma que normalmente é normal na grávida. Porém, se esse sintoma está exageradamente intenso, está muito intenso, vale a pena procurar um especialista, procurar o seu obstetra, para que ele possa investigar realmente se essa falta de ar é a falta de ar normal da grávida ou se passa a representar riscos de um fenômeno tromboembólico. Já aproveitando o tema, a Maria Suzana mandou um e-mail para a gente, ela é aqui de Fortaleza, e ela pede esclarecimento sobre a tromboembolia na gravidez. Ela diz o seguinte: parece estranho, mas para quem já vivenciou e teve perda com esse problema, se torna próximo mesmo sem querer. Então, quais são os cuidados durante a gestação? E ela falou aqui a questão da perda. A mulher pode perder o bebê durante a gravidez por conta desse problema? Os fenômenos de tromboembolia na grávida, elas trazem risco não só para o bebê, mas principalmente para a mãe. Que riscos? Riscos de vida maternos mesmo. A mãe pode morrer durante a gravidez? Se ela tem uma embolia pulmonar maciça, grave, ela pode realmente. Gente, e o que ela pode fazer então durante a gravidez? O que a grávida deve fazer? Ela deve fazer atividade física, ela deve, hidroginástica, atividades de membros inferiores. Se essa grávida, por algum motivo, vai precisar de muito repouso, ela pode ter o repouso dela, mas ela precisa manter a atividade de membro inferior, quer dizer, ela pode fazer fisioterapia de membro inferior, ela pode fazer dorsiflexão do pé, enfim. Uma grávida que precisa de repouso excessivo, ela precisa de cuidados em relação aos membros inferiores. Isso é um dos fatores. O uso de meias de média compressão, de forte compressão, facilita a circulação do sangue também.
E aquelas mulheres que já passam por uma gravidez de risco, que tem que ficar deitado o máximo de tempo possível, ficar com a perna para cima, essas também são Essas são grupos de riscos e devem ter uma atenção especial à questão da mobilização do sangue nos membros inferiores. Então elas precisam fazer mobilização, ela está deitadinha, ela fica fazendo a dorsiflexão do pé, ela pode fazer fisioterapia de membro inferior. Então é muito comum grávidas que por um motivo ou por outro precisam um mês imobilizadas, 15 dias imobilizadas, que a gente aconselhe a realização de fisioterapia de membro inferior para a prevenção do tromboembolismo. Mas toda vez que essa mulher engravidar, por exemplo, ela vai ter algum tipo de problema ou ela tem que ficar alerta? Se uma paciente teve um episódio de trombose venosa ou de tromboembolismo, ela é uma paciente de risco e toda a gestação dela ela precisa de um acompanhamento especial, às vezes com uso de anticoagulantes, né, tipo heparina, tipo o Clexane, quer dizer, tem várias formas de o famoso AS pode ser tomado? O AS pode ser tomado, isso é muito comum o uso do AS e da heparina em pacientes que têm uma doença chamada síndrome antifosfolípide. Essas trombofilias, é um grupo de doenças que causa abortamento de repetição e que também aumenta o risco de tromboembolia. É muito comum às vezes eu falar, eu conheci uma pessoa muito jovem que usou anticoncepcional e em decorrência disso teve uma trombose, teve um AVC. Geralmente o grupo onde acontece isso são os grupos que têm trombofilias, que são essas doenças de coagulação que são agravadas pela presença do estrógeno, que está comum no anticoncepcional e também muito presente na gravidez.